Olá, boa tarde. Eu sou Grace Maia, estou falando aqui da capital do Brasil, Brasília, minha cidade do coração, e estou aqui num momento muito especial. É um ano de eleição e eu estou buscando fazer uma série de entrevistas com as novas representações da política, as novas caras, as novas realidades que a gente está vivendo hoje precisam de novas caras. E a gente está fazendo uma série de entrevistas com essa galera que está chegando aí para renovar a nossa política e dar um ar, né, de esperança para a gente pensar um futuro com uma forma mais positiva. Eu acho que existe muita tristeza em relação à política, mas a gente é um país novo e eu acho que tem muita gente ainda querendo lutar para a gente ter um país lindo no futuro. E eu tô aqui com uma pessoa muito importante nesse cenário, Derson Maia. Obrigado, Derson, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Derson Maia, ele é presidente da Frente Favela Brasil, um novo partido que está sendo criado para representar a população negra do nosso país, que é a maioria, né? O Brasil é um país negro. E agora é um partido que tem essa movida específica, né, da questão das oportunidades das raças, né? Isso. E Derson é doutorando em Direito e cientista político. Derson, você é um herói dentro dessa realidade que a gente vive, né? Você veio numa camada muito baixa de renda e você é negro e você superou todas essas dificuldades, esse determinismo social, biológico que a gente vive, infelizmente, para chegar a ser um doutorando na UNB. É muito lindo isso. Com toda essa trajetória dentro da academia, principalmente, por que a política? Por que se candidatar? Como que a política entra assim na sua vida? Então, primeiro, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e compartilhar também com o pessoal de casa esse momento único, né, que cada momento da nossa vida é um momento único e a gente deve valorizar bastante esse momento, justamente porque a gente é uma oportunidade de a gente se conectar, né, com as nossas histórias, com a nossa trajetória e a partir disso, né, refletir sobre os caminhos que a gente tem trilhado e mesmo que esses caminhos sejam tortuosos, né, há sempre a possibilidade de avançar e superar esses obstáculos. Então, quem sabe, a partir dessa decisão, contando um pouco a minha trajetória, alguns possam também se identificar e dizer assim que nem tudo está perdido, que a gente pode prosseguir adiante. E foi a partir dessa reflexão, né, quando eu já estava vendo a realidade desde criança, né, de vários jovens negros, crianças da minha idade, 10 anos, 11 anos mais ou menos, morrendo por bala perdida, enfim, que eu passei um pouco da minha infância no Rio e depois vim para Brasília. Meus pais enfrentaram uma crise dos anos 90, ficaram sem emprego e vieram para Brasília. E aí eu vi também uma outra realidade, né, diferente, né, mas é uma realidade que ainda existe bastante latente da desigualdade no Distrito Federal, né. Então, na região que a gente morou, que é a região de Sobradinho, tem os territórios Denox, Sobradinho 2, enfim, realidades bastante gritantes, diferentes do setor de mansões, dos outros setores daquela região, né. E aí eu comecei a refletir isso fortemente, porque meu pai era técnico em informática, não tinha, ou seja, só o ensino médio completo, né? Ensino médio profissionalizante, mas já era um vencedor, né, diante dessa realidade, porque no lugar onde a gente estava inserido não tinha os outros, eram trabalhadores, cobradores de ônibus, porteiros, enfim, com uma renda um pouco menor do que o meu pai como técnico tinha, minha mãe doméstica, né? Então enfrentava aquela realidade de cuidar às vezes de filhos dos outros, olhar umas crianças, trabalhar, enfim, fazendo faxina na casa alheia, né, para nós, e ao mesmo tempo no final
tendo que trabalhar também. Então, essa questão gritante mostra, assim, que, igual você falou, existe um determinismo social, mas que a gente precisa pensar formas de romper com eles, né? Sim. Então, uma das formas que eu vi, né, foi que mesmo o meu pai tendo pouco, e ele se solidarizando ensinando as pessoas da comunidade a fazer manutenção de informática, essa coisa toda do âmbito da informática, mesmo assim os jovens se perdiam. Mesmo assim, vários jovens de uma turma de 30 crianças, era pouquíssimos os que conseguiam sair, né, desse curso voluntário, gratuitamente e tudo mais. Isso foi despertando em mim, desde muito novo, essa visão de que é preciso criar políticas realmente em escala. Porque por mais que você faça o trabalho social, por mais que você faça uma caridade na igreja, nada disso vai ser capaz, né, de romper com esses muros, romper com esses obstáculos sociais. Só a decisão política. Sim, claro. A questão do Brasil é que é um país muito grande, né? Então, esse trabalho de formiguinha é uma coisa pessoal também. Eu acho que cada um tem que ajudar alguma coisa. Mas no Brasil a gente realmente precisa de uma política que entenda o tamanho desse país e essa diferença social que tem a ver com essa questão da raça, né? É o primeiro partido que tem isso como bandeira, não é somente esquerda, né? É um partido que tem essa proposta de trabalhar a questão dos negros no Brasil. Como que surgiu isso? Parece óbvio de alguma forma, né, que tivesse esse partido. E agora é de 2016, né, que foi fundado. Como é que vocês chegaram aí a falar, pô, vamos fazer esse partido? Primeiro que eu acho assim, que é sempre importante a gente posicionar que os nossos passos vieram de longe, assim, né? Como já dizia Lélia Gonzalez, que é uma escritora intelectual negra, no país já falecida, mas que deixou esse legado. Ela foi do PDT, que é o partido atual que eu estou, né, provisoriamente, enquanto o Frente Favela não se formaliza para disputar a eleição. Então, assim, existe já um legado de tentativas de construção, de posicionamento político, tendo como centro a disputa de uma narrativa histórica de como a gente enxerga o país. Qual é a história do Brasil? Qual é a real história do Brasil, né? E o que a escravidão provocou? E como que a gente supera isso? Para a gente criar um projeto de oportunidades, é preciso que a gente reflita sobre a história, reflita sobre a memória cultural, enfim, o legado da construção mesmo de país que os negros, né, em diáspora, que a gente chama, que são os africanos que vieram para o Brasil. Que legado isso deixou, né? E quais são as marcas que fizeram para essa população nesse período histórico que geraram atrasos sociais e que geram até hoje dificuldade, inclusive, de renovação política. Então, a Frente Negra Brasileira, que foi a primeira tentativa, né? Desde lá da época do teatro experimental negro, enfim, e aí você vai recuperando todas as pessoas históricas que ajudaram, que tiveram uma militância na construção de contar verdades, de contar posicionamentos, visões sociais, visões de mundo, visão política, como Abdias do Nascimento, e dentre outros nomes, participaram desses momentos históricos. Eles trabalharam fortemente para convocar a comunidade negra a disputar o poder, a trabalhar mesmo, porque só a partir das instituições políticas, como eu havia falado, é que é possível trazer escala para tentar solucionar essas disparidades sociais. Então, essa movimentação ela já é antiga, né? Então, seria muita arrogância e prepotência nossa, eu, um jovem de 29 anos, dizer que, é Frente Favela, nova história no país e daqui é o ponto de largada. Entendi. É claro que é uma novidade para um contexto que a gente vive de desgaste, né, e descrença completa da política, mas é preciso posicionar que eu, como jovem, vários outros jovens que idealizaram o Frente Favela, para além do Celso Ataíde, que já é uma figura que já é de uma outra geração, nós não
não estamos com a ambição de criar uma renovação política vazia de conteúdo, né? Ou uma moda, assim. Agora a moda é o empoderamento negro, então vamos ocupar a política. Não. É uma renovação que tem posicionamentos de uma reflexão que veio anteriormente, de um posicionamento de que se outras gerações, né, mais velhas, e muitas que nem estão aqui mais, elas se posicionaram, deram seu sangue por uma luta política e por um ideal de país, de um projeto de oportunidades, então eu que sou jovem, que estou vendo esse cenário político desgastante, eu tenho a responsabilidade de conduzir, né, de trazer de volta esse legado e posicionar. Então eu penso que o Frente Favela Brasil, ele é uma nova oportunidade, simples assim, uma nova oportunidade, né? Não é um novo que saiu do nada, mas é uma nova oportunidade de a gente retomar um legado histórico de uma luta de posicionamento negro, de enfrentamento às desigualdades, que é histórica no nosso país, que não vem de hoje, mas não vem de 2016, mas vem de muito tempo, né? E vem para posicionar no momento que foi logo após ao impeachment, a realmente uma exposição da fragilidade institucional, que é quando a população de fato observou o Congresso e viu, caramba, é esse o Congresso que a gente votou? Pô, os caras estão votando numa coisa tão séria, que é a destituição de uma presidenta da República. Assim, independente de a gente dizer, né? independente de a gente dizer se foi golpe, se não foi, enfim, de que lado, o fato é, o ponto de convergência, que é o que eu gosto de trabalhar, é quando a gente analisa que é algo sério, na página da história. Sim. Ok, isso aí é acordo de qualquer dos lados. Para além disso, não é possível que algo tão sério as pessoas façam um voto pelo periquito, pelo papagaio, pelo tio, pela família. Um beijo para fulano de tal e eu voto sim ou eu voto não. Né? Então, assim, algo sério. Você precisa realmente posicionar politicamente e ser um voto contundente. Então, viu que a partir dali, a gente viu que o nosso Congresso, ele não está ali com conhecimento profundo das causas sociais, das realidades. Existe uma distância da expectativa do eleitorado com esses representantes. E é justamente nesse vácuo, né, de não ter esse tipo de representação, que o Frente para a Favela se posiciona, se decidiu para ser partido, porque até então nós éramos um movimento, e falamos, agora, 2014, diante desse cenário, 2014 para 2015, a gente vê que a gente precisa de fato ocupar a política. Eu acho que é importante, eu estava vendo até o Deleuze falando que perguntaram para ele sobre direitos humanos e ele falando, não, direitos humanos se faz com jurisprudência. Na verdade, quando você vai falar esses discursos muito bonitos, que você até falou a palavra moda, né? Eu acho que se mistura muito, porque claro que existe hoje também uma consequência na moda, a questão do parar de fazer chapinha, tocar o tambor, existem várias coisas diferentes acontecendo, mas essa mudança ela tem que ser feita juridicamente, né? A questão de legitimidade da democracia e da representatividade num momento onde que a gente já tem tecnologia para ter uma participação do público, né? Não é que a gente estava lá na democracia que tinha que todo mundo votar com o dedinho. A gente hoje tem tecnologia para ter uma participação. E se a gente tem uma representatividade do povo, que a gente sabe que o Brasil é um país de uma classe social baixa, existe uma pequena parcela da população que tem grana. A gente vê o que acontece hoje, que é uma falta de, independente de analisar se houve um crime, se não houve, não existe ninguém para escutar, né? Assim, tem um monte de gente na rua e se você vai, sei lá, bater panela ou usar um pato, a gente não precisa mais de viver essa coisa tão braçal, né? Eu acho que a gente pode usar a tecnologia para ter representatividade.
E esse partido, eu acho que ele tem essa coisa bem moderna, né? Eu vi o site, é um site muito bonito, tem um símbolo também muito bonito. E você, como presidente do partido, você é um acadêmico, né? Essa questão da reescrever a história a partir da academia, como que você vê isso hoje, assim, pra gente, questão das cotas, desses anos todos, são quase 20 anos de cotas, né? Como que você vê isso, assim, essa mudança? Quais são os frutos disso nesse momento? Então, eu sou fruto disso, né? Eu não, a pessoa olha assim, nossa, você negro superou, podia muito dizer, mérito, né? Tipo, assim, simples. Batalha que um dia você chega lá. Só que não, né? A gente sabe justamente, até para ser coerente com um discurso que eu falei anteriormente, que é a tentativa, por que ocupar a política? Para gerar escala, dar escala às oportunidades que hoje estão restringidas, né? É muito a materialização disso, ela é proporcionada, por exemplo, né, pela ferramenta de política pública que são as cotas raciais e as cotas sociais hoje. Então, assim, em 2008, quando eu estava tendo essa discussão, eu peguei justamente o momento que eu estava ali, tinha finalizado o ensino médio, estava fazendo cursinho popular e tal, para poder tentar entrar na universidade. Mas me lembro que quando eu estava no ensino médio, era já liderança estudantil, de grêmio estudantil, já fui em muitas manifestações, enfim, vários debates dentro da Câmara, para lutar por essa oportunidade de cotas, né? Então, mesmo eu não sendo ainda um acadêmico, eu já tinha esse engajamento, percebendo o quê, né? Que mesmo eu tendo estudado em algumas escolas que foram boas, escolas públicas boas, né? Uma das escolas públicas que tinham mais representação em termos de ascensão na universidade, acesso mesmo, eram, assim, acesso de 5, né? De 8 turmas, 5 pessoas passaram na UNB. E várias outras escolas não aprovaram ninguém. E mesmo assim era a melhor escola, né, ou de Sobradinho, a melhor escola de Planaltina, passou 1 ou 2, a melhor escola mesmo quando é no plano piloto, é o que mais aprova, mas entre essa faixa, né? Fica como se fosse um exemplo de meritocracia, né? Exatamente. É possível, tem um lá, eu acho que é bem a linha disso, né? Só que a gente esquece de que quando a gente olha para uma realidade, é possível que haja meritocracia dentro dessa realidade. Né? Então, quando a gente discute meritocracia, a gente está falando da profundidade, assim, fazendo uma discussão mais profunda, qual é o ponto de partida. Ninguém questiona que o sistema meritocrático até então, né, o melhor cenário para que a gente consiga, de certa forma, ter uma certa isenção, comparado ao que foi o patrimonialismo, a outras formas de... A gente não precisa excluir, né? Exatamente. Só que o problema é aonde, né? Qual é o ponto de partida? Qual é a realidade? Então vamos aprofundar mais esse debate da meritocracia. Certamente que na estrutural, né, onde você tem mais de 40% da população que não terminou o ensino fundamental, eu não estou falando ensino médio. Eu não estou falando aqui a mais ou menos 8 a 10 quilômetros da esplanada dos ministérios. É incrível. Né? Então eu não preciso ir lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, não preciso ir lá em Cariri para a gente ver a discrepância social. Então, certamente que se eu olhar para a estrutural e fizer várias dinâmicas de aprendizado, certamente eu terei pessoas que irão se destacar daquele meio. Né? Então, eu tenho formas e mecanismos de, a partir da política pública, aplicar, né, a meritocracia para selecionar os melhores dali. Então, a política de cotas, ela trouxe escala nessa dimensão, né, de você pegar os melhores dentro de um contexto de exclusão. Né? Dentro dos contextos de exclusão, existe alguém que vai se posicionar, que vai ralar, vai pegar um ônibus lotado. E outra, a gente
mesmo comparando com as pessoas que estão em outra realidade, uma realidade de maior conforto, você percebe que para a gente, né, adentrar a meritocracia, né, a gente rala 3 vezes mais do que outras pessoas que não. Que é um pouco a questão das minorias, né? Igual mulher também, às vezes tem que ralar mais para bancar, né? Isso. Mas eu lembro do começo, eu peguei os primeiros vestibulares com cotas, né? E se discutia muito para onde que ia isso, assim, porque eram os primeiros anos, então era tinha um aquela teste preocupação ainda, né? com a qualidade. E existia essa discussão da questão da pele, até porque eu sou morena, então você vai fazer cotas? Eu falava, eu não, imagina eu chegando lá falando que eu quero uma cota, né? Eu preciso ter que estudar mesmo, porque eu vim de uma classe mais privilegiada, né? Principalmente nas minhas escolas, assim. Mas hoje eu vejo esse resultado das cotas a um pequeno prazo, mas já a longo prazo de alguma forma, que realmente a gente está tendo uma representatividade dentro da academia. E eu acho que isso é essencial, porque um dos questionamentos mais nazis assim, contra a raça negra é questionar o intelecto, né? Que também fizeram isso com as mulheres durante muitos anos. Vocês fazem tudo ótimo, vocês dançam bem, vocês cantam, mas vocês não são capazes de produzir um pensamento intelectual. Isso. As mulheres também passaram por isso, né? Com o mesmo questionamento, a capacidade de intelecto. Ter as cotas na universidade é muito importante e você, como você disse, é o fruto disso, né? Você pode ver o resultado disso, questões acadêmicas e na política também. Falando um pouco mais diretamente agora sobre política, assim, eu vi que vocês trabalham com frentes de LGBT, algumas minorias e uma questão também sobre a privatização, né, dos serviços públicos. Essas são quais são as linhas gerais da sua campanha? Quais são os projetos que já, assim, você entrando, seriam os seus primeiros projetos a serem colocados em prática? Então, além do seu principal projeto, mais de trajetória de vida, que posiciona também o meu projeto político e o projeto do Frente Favela, a prioridade ela está no contexto de um projeto de oportunidades. E quando a gente fala disso, a gente está falando de enfrentamento às desigualdades sociais, né? Então a gente já entra num debate mais econômico de como a gente pode enfrentar isso. Mas para além disso, como a gente está numa situação também delicada em que um Congresso que está aí, né, ele aprovou uma série de cláusulas de barreira, uma série de dificuldades realmente para reforçar as estratégias de reeleição da política tradicional, dos velhos políticos, né? Cada vez mais, né, querendo concentrar blocos maiores de partidos, né, reforçando candidaturas e reforçando projetos políticos de grandes partidos, né, que são, por vezes, assim, os principais impulsionadores da crise aguda que a gente está vivendo, né? Então, não por acaso, né, a gente entende que essa estratégia, essa reforma eleitoral, ela foi uma maneira de realmente de uma reação dessa política tradicional às iniciativas de renovação política. Então, diante disso, desse cenário, dessa avaliação, é fundamental a gente trabalhar, pelo menos no primeiro momento, a reforma política, né? Trabalhar assim, de que forma a gente quer fazer uma reforma eleitoral, mas de que forma ela vai ser feita, né? Será que é para reforçar os partidos que estão aí, que muitas vezes não são ideológicos, aí usa essa fragilidade dos pequenos partidos não ideológicos para poder impedir a criação de partido, né, de uma maneira geral, e reforçar grandes estruturas, né, ou tanto grandes estruturas econômicas, políticas e inclusive agrárias quase que coloniais que a gente ainda tem no Brasil. Então, é difícil a gente fazer um enfrentamento às desigualdades
tendo uma estrutura política, eleitoral, que reforça justamente a acentuação dessas desigualdades. Então fica uma coisa contraditória. Como é que eu vou... É bastante contraditório. A gente tem várias contradições, né? Eu acho que uma contradição é que, normalmente, a oligarquia aqui com as corporações, elas se misturam de uma forma que se misturam até mesmo com a igreja, porque eu tenho uma bancada evangélica de empresários. Isso. Então, eu tenho uma mistura de conservadorismo com oligarquias, com igreja. É uma mistura e, ao mesmo tempo, nada disso representa uma realidade que a gente sabe do Brasil, que é a população mais pobre. Isso. E a população negra. A gente tem 5% de deputados negros. Como que seria uma possibilidade de resolver isso? Assim, eu fico pensando, né, em casa, como seria uma ideia? A questão da... Por que você vê dentro do Congresso essa falta de representatividade da favela, né? Vocês estão usando esse nome, que é um nome forte, mas é um nome necessário. Porque eu tenho poucos negros, e eu tenho a esquerda, e eu tenho a comunidade evangélica, mas eu não tenho uma representatividade do povo. Onde que está aí? Qual é o vácuo nisso, assim, questão da legitimidade? Então, aí é uma pergunta bastante complexa, porque ela tem várias... Assim, tipo aluna. Porque ela tem várias... São vários elementos que levam a isso, né? A primeira coisa é que tudo isso que você falou não é nada novo diante do sol, assim. Então, a fundação do Brasil, ela foi calcada nisso, assim, no genocídio da população que já vivia aqui. Então, diga-se de passagem, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Então, não é à toa que não há indígenas, não é à toa que não há negros, porque nós temos uma história violenta na fundação do país, né? E uma história que vem construindo um pensamento de realmente exploração, né? Então, a nossa colônia, vamos dizer assim, né? Brasil colônia foi um Brasil de exploração, né? Totalmente diferente de um projeto de habitação, né? Igual foi a América e tudo mais. E isso foi fundado, como eu ia dizer, né? Ilha de Veracruz, aquela coisa toda, isso foi batizado, né? Foi sacramentado, né? Esse percurso, né? Então, assim, a gente ao longo da história aprendeu, né? Eu digo a gente, mas assim, as gerações, né? Da nossa população, infelizmente, a naturalizar essa violência, a naturalizar as várias formas de violações de direitos, né? Então, é normal a gente abaixar a cabeça para o chefe, porque é sempre o chefe que tem razão. É normal a gente aceitar o racismo, porque é assim. Infelizmente, eles têm privilégio, você não tem privilégio. Então, assim, todas essas bandeiras, né, Declaração de Direitos Humanos, que completou aniversário esse ano, enfim, tudo isso é bem recente na história, principalmente na realidade brasileira. Para além disso, a nossa democracia extremamente recente, jovem, né, e quando ela começa a dar sinais, né, de que ela está se consolidando, ou seja, eu digo que são espasmos, assim, daquela impulso nervoso, para dizer que ela está viva. A democracia está um pouco pujante. Em 2013 teve vários debates, cientistas políticos dizendo ali que agora vai ter uma renovação, a população está engajada, a internet está ativando esse aprofundamento democrático. E para dar onde? Para dar numa fragilidade gigantesca que a gente está vivendo, né? Que é essa confusão do judiciário, né? Que ora a gente achava que, né, ips literis ia ter ali uma interpretação positivismo, por favor. e tal, e o positivismo era tão criticado, e de repente ele é tão reforçado, e do meio do caminho isso... Não tem nenhum nem outro. Não tem nenhum nem outro. Então, assim, a gente tem... Isso tudo são elementos que configuram essa dificuldade, realmente,
de que haja essa representação negra, que haja essa representação de favela, né? Apesar de que eu acho que, por outro lado, né, essa possibilidade que a internet gerou de democratizar mais essa informação, ela tem feito com que outros atores tenham se ativado para a participação política, só que de outras maneiras. Então, não necessariamente a ocupação da política institucional. Por exemplo, os youtubers negros que estão pautando o tempo inteiro... Tomar os meios de comunicação. Pautando o tempo inteiro a opinião, eles já cumprem um outro papel que em outro momento na história a imprensa negra cumpriu. Né, de dar uma versão com esse olhar racializador, né, com esse olhar que mostra as contradições sociais e tudo mais, para posicionar os momentos que a gente está vivendo. Então eu acho que isso, né? Eu acho que isso tudo vai convergir lá na frente, né, não agora, nesse basta que um dia a população americana viveu, dos negros, né? Que Malcolm X, o Partido dos Panteras Negras, talvez não naquela dimensão, na mesma estratégia, né? Que é um pouco diferenciada, talvez não chegue a tanto, mas eu acho que lá começou um pouco assim, com algumas lideranças comunitárias tendo um pouco mais de visibilidade, ao mesmo tempo uma imprensa negra. Depois criou o mercado Black Money com essa coisa, só compro de pessoas negras, afroempreendedorismo. Isso tudo a gente está começando a viver no Brasil agora. Sim. Então, nas favelas tem toda essa questão de reforçar a ideia do empreendedor comunitário, de fazer circular a nossa economia, não o que vem de fora. Sim. Enfim, iniciativas de reforçar os nomes que já são da comunidade. Pode ser que isso vire, né, lá na frente, quando a gente falar, cansei de agronegócio, cansei de bancada que não me representa. Agora sim, vamos juntar os empreendedores, vamos juntar os influenciadores, vamos juntar todas essas estruturas sociais que nós mesmos estamos criando para reforçar a nossa representação política, porque a gente não chegou ainda nisso. Claro. Né? Então, tem o Frente Favela, mas ainda está uma iniciativa um pouco isolada, assim como outras iniciativas de movimento negro. Não unificou em torno disso, né? Porque muito negro é mais esquerda, está mais na esquerda do que propriamente dito fazendo esse raciocínio a questão da raça, racial, né? Enfim. Acho que a questão da raça ela é sempre delicada, porque sempre dá medo de falar, né? Então, vocês usarem o nome favela e terem essa consciência de que vocês estão fazendo isso, eu acho importante, porque não adianta ter medo e não adianta ter medo de briga, porque tem que discutir, né? E você vê que é isso que você estava falando. Existem várias coisas que já vêm do passado, existem movimentos que já vêm de muito tempo, mas precisa de uma renovação que seja atualizada com essa mídia que a gente tem, que a gente pode trabalhar hoje, né? E a galera de dentro mesmo fazer, porque senão sempre fica elitista, né? Eu posso até querer ajudar, mas sempre a ajuda de fora... Hoje não pode acontecer só dessa forma, né? Porque ela hierarquiza da mesma forma. Exatamente. Então, tem que vir de dentro mesmo a revolução, né? E tomar os meios de comunicação, acho que hoje nunca foi tão fácil. Porque por mais que o Facebook censure a gente, sei lá... Hoje você tem muita facilidade, você tem a tecnologia mais fácil, você tem os meios mais fáceis... E fazer essa revolução aí desse jeito mesmo, de pouquinho, mas tomando a questão dos meios de comunicação, né? Você quer resumir um pouco o seu trabalho agora nesse momento, até as eleições? Onde que você vai estar? Onde que também as pessoas podem colaborar com o seu partido? Então, nós estamos num grande desafio aqui na minha pré-candidatura a deputado federal, justamente para posicionar esse projeto de oportunidade para a população que mais precisa, que é a população periférica, os negros, a população negra como um todo no país, LGBT, as mulheres que são tão poucos representadas e que têm sofrido tanto ataques
ultimamente com essa questão do feminicídio que está tão latente, principalmente no Distrito Federal. É que vem da mesma raiz, né? Isso. É a mesma raiz filosófica e é a mesma raiz de violência, justificada muitas vezes pela igreja, de coisas de filosofias cristãs. Então, realmente o movimento LGBT, as mulheres e os negros, com sofrimentos totalmente diferentes e anacrônicos, assim, esses inícios, assim, tem que estar junto, né? Com certeza. E para além disso, mostrar a partir desse projeto, né, de defesa realmente das minorias, mostrar que é possível fazer uma gestão pública também diferente, né? Eu tenho essa trajetória também de estudo na área de gestão pública, na área de políticas públicas, e eu percebo que muito se discute sobre eficiência, muito se discute como tornar de fato a economia mais eficiente para gerir ali os recursos públicos de forma a atender prontamente a população. Só que você vê que são as mesmas correntes teóricas, os mesmos históricos dominadores que sempre ocuparam essas posições, eles chegam nessa grande pergunta como atingir essa bendita eficiência, e não há resposta, não há consenso para isso. Por quê? Aí é uma avaliação que a gente faz, né? É que não há possibilidade de ter democracia sem representação negra. Assim como não há possibilidade de haver renovação, né, sem, de fato, outros atores que participam pujantemente desse conjunto da população estarem ativamente ali construindo, colaborando conjuntamente com esse processo democrático, com esse processo de renovação, né? Para além disso, da mesma forma, nós que tivemos origem na periferia, que tivemos origem no subúrbio, nós sabemos o que é fazer muito com pouco recurso. Nós sabemos o que é ser criativo na hora que os obstáculos se impõem. Então é esse projeto de criatividade, esse projeto de economicidade, talvez a gente não chame lá na periferia, né, a Dona Maria, o seu Zé, com essa palavra, né? Talvez quando a gente economiza um dinheiro que era para bater uma laje, mas faz várias outras coisas, né, que rende muito mais e atende muito mais à necessidade, às vezes, de uma família super numerosa, de 12 a 15 pessoas, contando os puxadinhos que tem no mesmo terreno, a gente aprende o que é eficiência, né? A gente usando um recurso que atende uma dimensão de um conjunto de pessoas com muito mais rapidez e muito mais sensação de benefício, sensação plena de satisfação. Então é isso que falta nos gestores atualmente, é isso que falta na hora que a gente vai votar os orçamentos lá na Câmara dos Deputados, né? E é para isso que eu tenho colocado meu nome à disposição, para mostrar que é possível fazer muito com pouco, mostrar que é possível fazer um mandato popular, um mandato que a gente consiga fazer várias entregas para a população, sem precisar gozar de privilégios políticos para isso, sem precisar ficar dando autorização, por exemplo, para o STF aumentar 16% o salário dos juízes, que vai virar um verdadeiro efeito cascata nos recursos públicos. Enfim, a gente já sabe quem tem privilégio no Brasil, né, e quem reforça e acentua essas desigualdades no setor público, né, que muitas vezes não é o servidor que está lá na ponta, atendendo a população, é quem está realmente nessa casta, junto com a classe política, e é contra esses privilégios, né, e a favor dessa população que o nosso mandato quer se enraizar, quer ter consistência. É para isso que eu brinco assim, que se não fosse para isso, nem me chama, né? Tipo aquela coisa, se não for para causar dessa forma, é melhor a gente ficar em casa, né? Que eu poderia muito bem, com essa trajetória de sucesso, uma trajetória meritocrática, ficar no meu canto e falar assim, gente, eu não vou conseguir mudar nada mesmo. Acontece que eu sei, pela minha trajetória, principalmente não só acadêmica, mas na prática, daquilo que eu vivi,
das experiências que a gente cria na periferia, o quanto que esse outro tipo de inteligência ele é escasso no setor público. O quanto a nossa presença negra, a nossa presença periférica nesse espaço muda o conjunto de uma reunião, muda a rota dentro da administração pública. Então, sim, é importante. Eu tenho visto isso nas partes quando o pessoal, eu estou numa reunião de equipe, trabalho na INAP, né, sou servidor público federal de lá. Então, muitas vezes a reunião está indo para uma condução, mas por uma opinião, por um outro olhar diverso, que é um olhar que talvez não estaria ali naquele espaço se não houvesse cotas, se não houvesse instrumentalização desse tipo de política. O benefício social, a partir de um olhar, ele é às vezes maior. Talvez não porque eu seja mais inteligente ou algo assim, né? Mas porque simplesmente eu estou presente e outra pessoa também que tem uma trajetória parecida ou talvez uma trajetória diferente da minha, poderia também trazer um benefício importante, uma contribuição valorosa para a administração, né? Eu acho que essa mesma contribuição com a administração pública falta de largada, assim, falta de uma forma absurda dentro do Congresso Nacional. Né? É verdade. Então é para isso que a gente quer posicionar. Então estamos fazendo agenda já, enfim, na Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, dia 23. Aí posso falar um pouco da agenda? Dia 23. Pode falar aqui. Dia 23 nós vamos estar fazendo uma grande passeata junto com Ciro Gomes na Feira da Ceilândia. Dentro da região, vamos visitar o Sol Nascente, algumas localidades periféricas de lá, para posicionar esse projeto, né? Um projeto que busca pensar mais na população, né? Um projeto que está alinhado com os valores que a Frente Favela tem defendido, né? Que é principalmente essa questão de você ter uma outra carga tributária que seja mais justa no sentido de distribuição em escala, né? Porque do jeito que está, né? Quem paga mais é quem mais precisa dos serviços públicos, paga muito mais do que quem não utiliza dele, mas acaba se beneficiando bastante. Então a gente quer inverter essa lógica de Robin Hood às avessas, né? Que tem no Brasil. E para isso precisa ter parlamentares que se comprometam com essas causas, né? Então, para que haja governabilidade, para que haja tudo isso que a gente aprende na ciência política e que as pessoas também ficam bastante... né? Desse governo que está lá, que seja legítimo, que realmente represente, né? Isso. Então, a gente tem essa oportunidade está na mão das pessoas, de cada um de nós, de... construir um Brasil, né, um país diferente. Eu costumo dizer que o grande inimigo da política, o grande inimigo da população, não são necessariamente os maus políticos, né? Uma ponta o iceberg, sofá, né? o sofá é um inimigo, é o comodismo, é você não sair, entendeu? Se você se estabelece ali no comodismo, você autoriza, você legitima a decadência institucional que a gente tem vivido. Então eu falo, olha, vamos sair do sofá, vamos construir uma política diferente, porque juntos a gente consegue fazer alguma coisa. O que não dá é para a gente continuar só reclamando, resignados, né? E deixar o barco afundar. Claro. Né? Até porque todos nós estamos nele. Então se a gente fica no sofá, igual no Titanic, vendo as águas entrando no navio e não tomar uma atitude, a gente vai se afundar, todo mundo, então todos nós pereceremos. Então, para reverter isso, só tem um jeito, só tem uma saída, é a gente se colocando e a gente ocupando os espaços, que aí a gente minimamente tenta estabilizar o navio. Talvez, né, a gente não consiga estancar toda a sangria que está acontecendo no país, mas minimamente a gente consegue... eu acho que fazer com que o país não afunda completamente. Não, acho que eu sou um pouquinho mais velha que você, mas eu vejo muita diferença da movida do movimento negro, do movimento das periferias nos últimos anos, e você vê uma diferença
de pauta mesmo. Hoje uma pessoa que ela quer se manter pensando igual, ela não vai poder estar tão cômoda no sofá dela, entende? Ela vai ser incomodada. E esse incômodo, ele gera esse atrito que é necessário, é desconfortável para todo mundo, né? Mas eu vejo muitíssima diferença, assim, da minha infância, do que era o tema em si mesmo, e a questão das possibilidades de ascenso nos anos 80, não faz muito tempo, para hoje, é incrível. E você comparou com os Estados Unidos, você pode ver, assim, tipo, minimamente, paralelamente, que funciona. Sim, Porque sim. os Estados Unidos eles têm uma realidade de preconceito, de tudo isso, mas é diferente, né? Sim, Não só você pelo tem uma presidente classe negro, média negra, mas pelo, né? lá nos Estados Unidos você vê que é uma realidade de... Você pode ter cidades, eu já fui em Connecticut, que é uma cidade igual a Brasília, é todo mundo branco, assim, mas é super esquisito quando você tá lá, porque realmente você vê que a possibilidade de acesso, ela é... Eu vejo que não é perfeito, mas é diferente do nosso, Sim, assim. sem dúvida. Então acho que é um trabalho de formiguinha, tá começando. Claro. Você é super novo, parabéns assim por essa disposição Obrigado. e cabeça. Você está muito bem localizado, eu acho que é por aí mesmo, trabalhando a política a partir do sistema jurídico, né? Que é o fundamento da democracia. E te desejo toda a luz, muita força na sua Obrigado, fico muito campanha. agradecido. Eu acho que está de parabéns o movimento Frente Favela Brasil e realmente eu acho que vocês têm um caminho bem forte aí pela frente. Muitas batalhas, mas estão muito bem localizados. Bom, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada por Muito aceitar o obrigado a convite, você. querido. Muita sorte, muita luz na sua Obrigado. trajetória política. Imagino que você está só começando. Uhum. E a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada, queridos. E a gente está em Brasília agora, tipo, ano eleitoral. As entrevistas assim, mais filosóficas do que a gente tem acostumado fazer, mas eu tô adorando porque eu tô conhecendo gente incrível e dá muito orgulho de estar aqui em Brasília nesse momento. Tchau.